Salve, família vascaína! Antes de mais nada, queria te desejar um feliz ano novo, um feliz 2022, que seja um ano de muita paz, de muita luz, de muita saúde para toda a galera que me acompanhou aqui no ano de 2021, que sofreu junto comigo, e para toda a sua família, que seja um ano de muita alegria e de muita paz para todos, inclusive para o nosso Vascão. Tomara que esse ano a gente não repita esse terrível ano de 2021 aí para o nosso Vascão. Então, feliz ano novo, família vascaína. Vamos que vamos! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. O Vasco do jeito que é hoje, esse Vasco, ele não tem realmente possibilidade de conseguir muito recurso. Então, bora pro vídeo, família vascaína. E como o Levinciano disse aí, né? O Vasco que a gente vê hoje dificilmente vai conseguir trazer recursos pro clube. O que seriam os recursos? Receita nova, dinheiro, papel colorido. Inclusive, eu vou trazer aqui a Carol Paiva e o Levinciano falando exatamente dessa situação, que há muito tempo, dentro do Vasco da Gama, ninguém consegue solucionar esse problema. E aí, de um modo que interfere no que a gente mais ama, que são os resultados dentro de campo. Nos últimos anos, nós vemos sofrendo com times horrorosos, que só te irrita, que me irrita, que briga para não cair, ou que cai, ou que não ganha porra nenhuma, desculpa o palavrão. E claro, o problema tá nisso, na falta de dinheiro que o Vasco não consegue captar no mercado. Mas antes de a gente trazer a opinião aqui do Levin e da Carol Paiva, vamos falar um pouquinho de futebol, porque tá difícil, né? Mas o ano de 2022 agora começou, agora é planejar, agora é buscar o principal objetivo do Vasco, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. E da maneira que tá sendo feita aí, que tá sendo conduzida a montagem do elenco do Vasco, tá difícil de acreditar que nós vamos conseguir o nosso principal objetivo. E aí eu quero trazer aqui uma resenha do Lisca lá no canal do Duda Garbi, que ele fala exatamente isso, da maneira que se deve jogar uma Série B, da montagem do elenco de uma Série B, fala inclusive do erro do Vasco que ele cometeu no ano de 2021, e eu gostaria da sua opinião, e a gente vai trocando aqui essa ideia e depois eu vou deixar a minha opinião. Se liga só. Série B é diferente, Duda. É diferente, tem que ter perfil pra jogar, tem que ter fome, tem que ter entrega. Jogador com a barriga cheia não joga a Série B. Tá, então tu acha que se o Grêmio na Série B, com o time que caiu, não sobe? Time? É. Não. Não sobe? Não. Tem que mudar perfil. Tem que mudar perfil, tem que cuidar da Série B com muito menino, é complicado. É complicado. Não. O Vasco que tu tava ali até pouco tempo atrás já não é tanto, né? Mas o Vasco ele fez um time de jogadores que jogaram na Série A. E que já não estavam num momento positivo e vieram para uma Série B praticamente assim, ó, a vinda para o Vasco era não vou te dizer que era um retrocesso, mas era quase que uma dificuldade na carreira. Os caras já tiveram. E também não é esse perfil também. Não é esse perfil. E é o Botafogo, então, porque é o Coxa, o Botafogo. O Botafogo é o Oyama, é o Pedro, um jogou na Ponte, o outro jogou no Avaí, jogaram bem pra caramba. O Diego Gonçalves. Mas tinha o Navarro, que é um Navarro, moleque, o Chay, que é um... Que é o que surgiu. Aí tu bota 1, 2, 3 moleque, tu bota. Mas tu não pode ter 65% do plantel de moleque. Pra jogar a Série B pesa porque o adversário, principalmente Grêmio, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é carro-chefe, é Sim. Diferente. Tu teve agora lá no meio. Sim. O jogador se prepara pra jogar contra o Inter de um jeito. Sem dúvida. Pra jogar contra o Três Passos de outro jeito. Então o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, eles têm que ser muito superior. Porque os caras se superam pra jogar contra eles. É outro time. Então tá aí, família vascaína. Eu gostaria de destacar alguns pontos aí que o Lisca falou em relação à Série B. Primeiro, ele falar que o Grêmio desse ano, que caiu esse ano de 2021, não subiria esse ano na Série B. Eu discordo. Eu acho que o Grêmio pode ter caído, pode ter toda a dificuldade, mas tem muita qualidade sim, e qualidade ainda vence jogos. Eu discordo um pouco dessa opinião aí da galera, que tem muita gente que defende isso, que na Série B é um outro perfil de jogador, né? Tem que ter ali mais disposição, mais correria, mais intensidade. Eu discordo. Eu acho que tem que haver isso, mas qualidade ainda vence jogos. Você vai me dizer que o Vasco não subiu esse ano, por quê? Porque não tinha jogadores de intensidade? Concordo, mas faltou qualidade também. Então o Grêmio com certeza subiria com o pé nas costas. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aí também, ele fala da montagem do elenco do Vasco, né? Nesse ano de 2021, que foi muito mal feita. Inclusive o Lisca fala o que todo torcedor falou, menos os passadores de pano, que o Vasco era um time formado
por refugos. Refugos, jogadores da Série A que não tinham mais mercado, vieram para a Série B e olha a merda que deu. Inclusive ele fala de um péssimo momento, vieram para o Vasco e continuaram nesse momento terrível, afundando o Vasco nessa Série B de 2021. E outro ponto que ele coloca aí é que a montagem de elenco de times como Grêmio, Vasco, Cruzeiro devem ser diferentes. Como ele disse, os times que enfrentam os grandes times da competição jogam de uma maneira diferente, com muita disposição, com muita entrega, querendo vencer a todo custo, aparecer para o mercado nacional para possivelmente jogar uma Série A no ano que vem ou ir para um time melhor na Série B no ano seguinte. Então, olham para esses times, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, de uma maneira diferente. Essas são as palavras do Lisca. Aí colocando todos esses pontos aí que o Lisca colocou nessa resenha aí com o Duda Garbi, a gente traz pro contexto de 2022 e mais uma vez a gente tem o quê? Medo, pavor. O Vasco realmente com essa montagem, da maneira que está sendo conduzido o futebol do Vasco, o Vasco não tem a mínima condição de subir. Porque como ele colocou aí os refugos do Vasco no ano de 2021, esse ano não está sendo diferente. O único jogador aí, ou podemos botar dois jogadores aí que vieram de um bom momento na Série B, que é o Yuri e o Thiago Rodrigues, né, que vieram do CSA. Agora o resto, meu irmão, é mais o refugo e refugo sem nome. Anderson Conceição não jogou no Cuiabá, né, tem uns que gostam do Anderson Conceição, mas ele não jogou. A gente tem que analisar o tempo do cara em campo. Não jogou, porra. Quem foi o titular lá foi Paulão e o Marlon. Né, o Edmar é um jogador de uma certa idade, já não acho que vai render aqui no Vasco. Cangá pegou Covid, meu irmão. Ainda tem 3 meses de contrato com o Vasco. O caso do Isaac também não jogou. O Isaac não jogou pelo América Mineiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 3 partidas. O Raniel, que tá vindo aí também há tanto tempo que o Raniel não tem aí um futebol de alto nível. E aí a gente fica bastante preocupado com essa montagem do elenco para 2022. Falando sério, tudo que aconteceu no ano de 2021, todos os refugos, eu acho que esse ano tá bem pior. Tá muito preocupante o que o Vasco tá agindo no mercado. E aí joga todas as fichas aí no Luiz Amarídia, né? Esse atacante espanhol que pode ser a cereja do bolo do Vasco da Gama, mas se você não montar um time competitivo, um time com peças adequadas, por exemplo, atacantes de lado de campo, né, que possam entregar velocidade, intensidade, 1 contra 1, chegar no fundo, não vai ser um jogador que vai mudar todo esse aspecto aí. Erra na montagem do elenco e é o assunto que a gente vai colocar aqui. Pela falta de recurso, pela falta de dinheiro. Não se faz futebol com o resto. E é isso que o Vasco da Gama vem praticando aí nos seus últimos anos. Tá olhando pro mercado, quando o cara precisa de dinheiro, dificilmente vai trazer, ou o cara pede aí para pagar um empréstimo, ou paga uma situação difícil, dificilmente o Vasco tem recurso, não consegue trazer os jogadores, e aí fica com o quê? Com o resto. Aqueles jogadores que, claro, o Vasco é uma grande vitrine, não tiveram propostas melhores, vou pro Vasco da Gama. E aí fica muito difícil você montar um time competitivo dessa forma. E aí a gente vai entrar aqui no nosso assunto, né, família vascaína, que é a falta de recurso e é o que a gente reclama aí dos passadores de pano. Ah, vai chegar 10 reforços, o Carlos Brasil tá trabalhando, o Salgado não quer mais dever salário. Não é essa porra que a gente tem que falar. A gente tem que falar de projeto, de estratégia, de uma maneira de trazer dinheiro novo pro Vasco, para que o Vasco possa investir em bons jogadores, fazer um bom time de futebol, chegar nas competições, chegar longe. Se a gente ficar falando aí de Anderson Conceição, de Cangá, ou disso, daquilo, não vai funcionar, não vai adiantar de merda nenhuma, porque isso vem sendo aí a narrativa do Vasco nos últimos anos. E o que mudou? O que a gente ganhou? Porra nenhuma. Então a gente vai trazer aqui primeiro a Carol Pfeiffer falando exatamente dessa situação, que ela queria entrar no Vasco aí para ajudar ao Vasco a captar receitas novas, né? Trazer dinheiro para que possa se preocupar em montar um bom time, contratar bons jogadores, porque da maneira que o Vasco está sendo conduzido
é difícil, família vascaína. Tá olhando pelo lado financeiro, quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco? Tem solução sim. Um exemplo desse é alguns times no Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que estava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova pro clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente tá falando. Então é uma ilusão. Alguma coisa assim. Algumas conclusões a gente já chegou. E que assim, gente, eu não tô inventando a roda. Não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que muitas vezes não são executadas. Não é nem por má fé ou má vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então, assim, quando você tem um negócio, poxa, se eu olhar no caso da Ato, tem um monte de coisa pra melhorar, como qualquer negócio, né? Então ela tá saudável, mas eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números, porque, obviamente, resolvendo essa situação, o clube, inclusive, tem mais tempo pra se dedicar a negociar com jogadores, a trazer outras pessoas melhores pro time. E é isso aí, família vascaína, novas receitas, dinheiro entrando no clube. O vascaíno ele tem que se preocupar com essa situação. Eu bato mais uma vez aqui. O grande reforço do Vasco não vai ser Luiz Amarídia, não vai ser um camisa 10, um camisa 9. Vai ser uma mudança de ideia, de estrutura, de gestão. Esse é o grande reforço do Vasco. O Vasco vai ter que ganhar as competições fora de campo, porque existe essa competição. Se o clube rival está fazendo uma melhor gestão, o clube lá de São Paulo, o clube de Minas, isso reflete no campo. E está refletindo para o Vasco da Gama. O Vasco não consegue ser competitivo dentro de campo porque perde do lado de fora. E se a gente não voltar a ganhar do lado de fora, dificilmente nós vamos gritar é campeão. E o Levin fala exatamente isso aqui, ó. Foi uma entrevista dele, saiu no jornal Povo na Rua, e ele diz o seguinte, ó, vamos abrir aspas aqui para ele. A minha maior contribuição é ajudar para evitar que o Vasco tome um passo que possa ser irreversível, pois quando você toma esse passo de venda do futebol é irreversível, você não consegue voltar atrás. Então esse era o meu desespero maior. Mas eu estou à disposição do clube. Meu objetivo é mostrar para quem está no Vasco que existem outras formas de captar receitas que impeçam a necessidade de vender. O grande problema do Vasco, do Salgado, do Campelo, do Eurico e do Roberto está a falta de capacidade de captação de novas receitas e a ausência de uma visão estratégica inspiracional. Tá aí, família vascaína, essa opinião do Levin e que isso que o vascaíno tem que se agarrar. A gestão melhor que as dos rivais para que nós possamos voltar a construir resultados dentro de campo. É isso que a gente tem que se agarrar. Inclusive, eu vou trazer aqui mais um trecho do Levin esse ano que fez uma live no Instagram falando exatamente isso, da dificuldade que o Vasco tem de trazer receita, de ter realmente uma administração profissional, uma gestão que realmente possa levar eu, você, todo vascaíno a ser campeão novamente. Família vascaína, acompanha aí esse trecho, é rápido, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. O Vasco virou um clube que tudo ele terceiriza, cara. Nada é feito em casa, tudo é terceirizado, tudo no Vasco é terceirizado. Por quê? Porque as pessoas que estão no Vasco não têm tempo de cuidar do Vasco, elas têm outros empregos, outros trabalhos, outras ocupações, aí terceiriza tudo, aí tudo do Vasco está na mão de alguém que está ganhando algum percentual por isso. O que a gente quer fazer é mudar um pouco essa lógica operacional, a gestão operacional ser mais centrada dentro do próprio Vasco. A gente vai ter um custo, mas esse custo vai ser menor do que o que a gente gasta em termos de comissionamento, então o resultado vai ser melhor. A gente quer também deixar de ter uma gestão reativa do jeito que a gente tem e passar a ter uma gestão estratégica. Aquele que não tem estratégica não tem orientação. A estratégia é essencial para dar orientação à instituição. E a gente tem uma proposta de planejamento estratégico, que é o projeto Somamos, que dá uma orientação que foi bem vista pelo mercado. O mercado está contente de ver o Vasco naquela direção e está disposto a ser parceiro do Vasco para aquele projeto. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas como é que o Vasco vai mudar por causa de um projeto? Sim, é assim que se muda. É através do planejamento estratégico que se muda uma instituição. O Vasco do jeito que é hoje, esse Vasco, ele não tem realmente possibilidade de conseguir muito recurso, mas um Vasco projetado ao longo dos anos, através de transformações que estão sendo propostas ali naquele projeto, é um Vasco que certamente tem toda a condição do mundo de dar certo.